Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta segunda-feira da primeira semana do Advento. De antemão, santo e abençoado Advento para você, amado irmão, amada irmã. A primeira leitura desta segunda-feira se encontra lá em Isaías, no capítulo 4, versículos de 2 até o 6, que nos diz assim: Naquele dia, o povo do Senhor terá esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria, para os sobreviventes de Israel. Então os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado as imundícies das filhas de Sião e limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém, com espírito de justiça e de purificação, ele criará em todo lugar do Monte Sião e em suas assembleias uma nuvem durante o dia, e fumaça e clarão de chamas durante a noite, e será a proteção para toda a sua glória. Uma tenda para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e refúgio contra a ventania e a chuva. Amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse trabalho chegue a mais pessoas, tá bom? Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva, é muito importante para que o canal cresça. Eu preciso começar a contextualizar vocês, né? Inclusive, nesse final de semana foi ao ar um vídeo onde eu expliquei esse contexto histórico aí de Isaías. Nós estamos na primeira parte do livro de Isaías, que vai até o capítulo 39. E o que acontece? Nesse primeiro momento, nós estamos ali por volta do ano 700 e alguma coisa antes de Cristo. Nesse momento específico, Isaías escreve para o povo do chamado Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. Eles estavam atenados ao que estava acontecendo do Reino do Norte, que tinha como capital Samaria. O Império Assírio invade lá, e eles sempre costumavam dizer assim, que o Império Assírio invadiu porque os samaritanos e todo o restante do povo do Reino do Norte eram pecadores. Então eles entendiam que era uma espécie de um castigo mesmo. Eles estavam pagando, colhendo aquilo que eles plantaram. Só que aí, esse tipo de fala do povo começou a quase gerar um motivo de orgulho, né? Nós não somos pecadores, quem é pecador é o povo do norte. Só que Isaías olhava para a realidade do Reino do Sul e dizia, não, vocês também estão pecando. Eu estou vendo o pecado de vocês. E aí, só em olhar essa conjuntura, o que é que o profeta então fala? Porque, preste atenção, ainda não tinha acontecido aquilo que ia acontecer somente uns 150 anos depois, que era a invasão, pelo Império Babilônico, lá na região do Reino do Sul. Ele olhou aquela situação do norte e disse, não, se a gente continuar pecando, vai acontecer a mesma coisa conosco. Qualquer pessoa que é muito atenada, que é muito orante, vai entender que muita coisa é assim mesmo, vai se repetindo, a gente analisa os sinais dos tempos. E aí por esse motivo que o profeta vai falar nesse aspecto. Ele vai entender que o povo precisa de uma purificação, que o povo então precisa estar vigilante, certo? Então é nesse contexto que chega a primeira leitura. Para você ver que eu não estou inventando, vamos agora mergulhar versículo a versículo. Ele começa a dizer que o povo vai ter esplendor e glória. Então vem uma visão positiva, Haverá um tempo de glória e de esplendor. O fruto da terra será de alegria para os sobreviventes de Israel. Se ele usa sobreviventes é porque ele diz, que alguns vão se perder nesse meio do caminho. Alguns, se perderão mesmo. Então ele já está fazendo uma alusão ao que vem acontecer no futuro, embora ele ainda não entenda tudo, Mas é porque ele vê o pecado do povo. Aí ele vai dizer, então os que forem deixados em Sião, Sião é o nome do monte a qual Jerusalém estava construída, os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém. Por que santos? A gente vai entender no versículo 4. Porque Deus vai lavar as imundícies, limpar as manchas de sangue com espírito de justiça e de purificação. Então ele fala que Deus virá para poder tirar os pecados do povo. O profeta enxerga as falhas do povo, mas ele também já dá esperança para as pessoas. Vejam, Deus virá intervir na história. E depois ele fala que virá ali uma nuvem durante o dia, que já no Êxodo, a nuvem sempre simbolizava a proteção de Deus diante do povo, fumaça e clarão de chamas de noite, especialmente em um tempo que não tinha energia elétrica, Então o sol, o fogo à noite também gerava proteção, aquecimento para as pessoas, e vem a tenda, que também lá no Êxodo simbolizava o cuidado de Deus, a tenda onde Deus então se manifestava. Então o profeta, ao ver um monte de falha das pessoas,
ele traz uma visão positiva, uma visão de esperança. E é isso que nós dentro do Advento experimentamos também. A olhar para o mundo de hoje, a olhar inclusive, chegando reto no final de ano, as pessoas se tornam mais consumistas. Cristo é colocado de lado para termos como foco Black Friday, gastos no Natal. Jesus parece que é completamente esquecido. São essas imundícies que estão sendo colocadas aqui também. Cristo é colocado como nem pano de fundo, Ele aparece no último plano, nem segundo nem terceiro plano, é o último plano. Todo o restante vale muito mais a pena. Cristo é colocado em escanteio. Mas o que é que o profeta está querendo colocar para a gente? Estejamos vigilantes, porque Cristo virá. Aqui ele está falando a própria pessoa de Deus, mas a gente já pode colocar Jesus, Jesus virá para poder limpar todo o mal, para poder purificar de todo o mal. Nós estamos aí, obviamente, no Advento, então tem a dupla espera. A espera para o Natal, mas também pensando no final dos tempos. Um dia Jesus virá. E ele, de fato, vem para limpar toda a imundície. Ele vem para poder separar o trigo do joio. E aí eu te pergunto, nós estamos preparados? Nós estamos preparados para, de fato, recebermos essa purificação? Já estamos fazendo no nosso dia a dia essa luta por uma conversão autêntica e sincera? Nós estamos vigilantes? Ou será que nós fazemos parte dessa camada da população que tem esquecido do nosso Senhor? Amados irmãos e irmãs, se você tem esquecido, se você tem abandonado o Senhor, o Advento é tempo de volta. Deus te espera. Deus te quer de volta perto dele. Não importa quanto tempo você está longe dele, não importa quanto tempo você não tem rezado, Deus te quer de volta. E repito o que está falando isso aqui. Haverá um tempo de esplendor e glória. Haverá um tempo de alegria. Até digo também para você, se até olhando para o ano 2025, nós já estamos aí no último mês, então talvez olhando para o ano, não foi um ano de muito esplendor, não foi um ano de muita glória, não foi um ano de muita alegria. E talvez você comece a se questionar, Que ano ruim foi esse? Parece que nunca tem um momento de que Deus vai honrar aquilo que eu fiz, aquilo que eu lutei. Mas o profeta quer nos dar esperança. Se nós fizermos a vontade do Senhor, se nós lutarmos por uma vida de conversão, haverá um momento em que de fato a alegria virá. E o cuidado de Deus vai ficar ainda mais visível para cada um de nós. Nós somos cristãos. Nós bebemos desta esperança. Amado irmão, amada irmã, espero que com esse estudo e com esta reflexão o texto tenha ficado bem claro. E até faça um comentário do estudo bíblico aqui. Se você observar bem, o texto sempre fala no futuro. Os que forem deixados em Sião. Os sobreviventes serão chamados. Ou seja, sempre o foco é no futuro. De fato, ainda não tem acontecido o chamado exílio babilônico. Para você que não sabe, na segunda parte do livro de Isaías, que começa no capítulo 40, já começa a falar do exílio babilônico. Ou seja, já é uma outra parte do livro que vem realmente explanar desse fato já tendo acontecido, tá bom? Amados irmãos e irmãs, espero que vocês tenham gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!